Marião Ferraz, um trabalho do curso de Direito Processual, professora Cristiane Feldman Dutra. Eu vou falar do caso dos irmãos Naves. Houve em Araguari, Minas Gerais, na década de 30, no governo Getúlio Vargas, mais precisamente em 37. Os irmãos Naves foram acusados, Sebastião e Joaquim, foram acusados pelo tenente Francisco dos Santos de terem aparecido o primo deles e sócio, Benedito do Caetano. O Benedito, ele tinha feito vários empréstimos na cidade e para especular com o preço do arroz. O governo interviu nesse meio tempo, fazendo com que o preço caísse. E ele tomou um grande prejuízo e resolveu sumir da cidade. Os irmãos Naves, o Sebastião e o Joaquim, foram procurar por ele, por tudo que era lugar, não encontravam, e aí resolveram fazer um apelo à polícia. E nesse caso, justamente por isso, eles acabaram se tornando suspeitos, porque o tenente Francisco, ele era linha dura, ele era militar, e resolveu o caso rápido, e ele achava que tinha que pela confissão ele ia conseguir justificar suas suspeitas. Ele acreditava seriamente que os irmãos Naves tinham sumido com o corpo do Benedito e ficado com o dinheiro dele. Acontece que não usou do devido processo legal, ele não respeitou o habeas corpus, ele fez inúmeras torturas com eles, inclusive com a testemunha que era o prontidão, que ele disse que tinha visto o Benedito em Uberlândia. Ele apanhou tanto que ele teve que mudar o seu depoimento. A mãe dos Naves apanhou também, foram agredidas, inclusive ela foi estuprada na frente dos... A mãe, no caso, pediu ajuda do advogado Alami, que era o advogado da cidade, e ele tentou várias vezes pedindo habeas corpus e não foi frutífero, não era respeitado. Inclusive, quando chegava na delegacia, diziam que eles já tinham sido soltos. A partir daí, houve tamanha repercussão do caso e cada vez mais ele tentava extrair a confissão deles. Tanto que ele agrediu tanto o Sebastião acabou confessando, dizendo que tinha morto o Benedito e escondido o dinheiro numa lata e enterrado próximo ao riacho. Então, durante o filme, as cenas no YouTube tem um filme, 1h30 mais ou menos, e ele mostra ele cavando desesperadamente, procurando a tal da lata que nunca existiu. E o outro fato que mostra, né, que eles não respeitaram nenhum tipo de processo legal, e principalmente eu queria falar sobre os princípios que ele violou, né? Que é o princípio da presunção da inocência, que não foi respeitado, a dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da vedação da pena de tortura, da soberania do veredito do júri, que eles foram julgados 3 vezes, 2 vezes eles foram absolvidos e não foi respeitado o veredito do júri. Sempre faziam uma apelação e pediram até conseguirem condenar eles, no caso. E eles pegaram 25 anos de cadeia. Quando foram soltos em liberdade condicional, depois de um bom tempo, o Joaquim faleceu indigente no asilo e o Sebastião continuou lutando até um dia encontrar o Benedito, que estava morando em Ponte Nova. Ele foi inocentado, foi anulado o processo e eles receberam uma indenização, a primeira indenização do Estado por injustiça, por erro judiciário, e de 200 mil cruzeiros. A partir daí, pelo artigo 386 do Código de Processo Penal, diz que o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça não haver provas de existência do fato. Foi muito estranho, hoje não seria admissível uma pessoa ser presa ou condenada sem ter um corpo, sem ter o cadáver, sem ter a materialidade do fato, né? Muito obrigado.